da nossa revista, que se encontra em 2 Reis, capítulo 24, versículo 18 a seguir, e depois 2 Reis, capítulo 25, versículo 1 a seguir. Ok, que tem a sua revista. Então vamos ler a palavra de Deus. Eu leio um versículo, a igreja lê outro e assim por diante. Amém? Todos já abriram a sua revista? Tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Amutal, filha de Jeremias de Libna. E fez era a palavra do Senhor, conforme tudo quanto fizera Joaquim. Pois assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, até rejeitar de diante de sua face. E Zedequias se revoltou contra o rei de Babilônia. Sucedeu que no nono ano do reinado de Zedequias, em mês 10, ao mês Nabucodonosor, rei de Babilônia, vem contra Jerusalém, e ele e todo o seu exército, se acamparam contra ela, e levantaram contra ela fronteiras em redor. E a cidade foi sitiada até o 10º ano do rei Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se viu apertada da fome, nem havia pão para o povo da terra. Então a cidade foi arrombada, e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os 2 muros, junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor, e o rei se foi pelo caminho da campina. Porém, o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se dispersou. E tomaram o rei e fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla, e procederam contra ele. E os filhos de Zedequias se congregaram diante dos seus olhos, e vazaram as obras de Zedequias, e o ataram com 2 cadeias de bronze, e o levaram a Babilônia. E no 5º mês, do 7º dia do mês, este era o ano 19º do Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio Nebuzaradão, capitão da guarda, servo do rei de Babilônia, a Jerusalém. Derribou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, todas as casas dos grandes igualmente queimou. E todo o exército dos caldeus que estavam com o capitão da guarda derrubou os muros em redor de Jerusalém. Amém. Vamos convidar o professor esta noite, o evangelista Alisson, que estará ministrando a aula de hoje. Oremos. Querido Deus, querido Pai, já fizemos a leitura da Tua Palavra, e agora que está o Teu servo, Papai, que estará ministrando a Tua Palavra, pedimos a Tua graça, a Tua unção sobre ele, e usa com poder e com autoridade, Pai, que nós sejamos edificados com a Tua Palavra, é o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos lá então, como sempre, a verdade prática dessa lição. Será que aparece? Está procurando. Computar. Aí? Verdade prática, primeiro tema. 3 e... Todo ser humano se torna cativo de suas escolhas e das consequências delas. Ok, todo ser humano é cativo das suas escolhas e se torna cativo de suas escolhas e suas consequências. E o textuário? Porém, os amaram os mensageiros de Deus, desprezaram as suas palavras, e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Oh yes, podeis tomar assento. Hoje nós vamos falar sobre as escolhas e suas consequências. Como que foi o início do cativeiro de Judá. Nós temos estudado vários reis, e de cada rei nós temos aprendido alguma coisa. E o objetivo de hoje, vamos falar, por que Judá foi levada cativo? Por que Judá teve que ser presa pela Babilônia? Por que? E vamos falar sobre a teimosia do rei Zedequias e da queda de Judá. Amém? A gente estudou a última vez Josias. Josias foi um rei legal. Certo ou errado?
Certo ou errado? Aí, um pouquinho de história, vai lá. Come on. Come on. 1, 2, 3, 4. Yes, assim, só nem tão muito. Que agora, durante essas histórias, vão aparecer 3, 4 reis. Reis. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eu sempre uso eles. É isso aí. Primeiro, Josias foi um bom rei. Josias foi um bom rei, mas Josias, ele morreu. Vem cá, Josias. Obrigado. O Josias foi um bom rei. Morrendo ele, o seu filho começou a reinar. O seu filho, Jeoacás. Caramba! Jeoacás começou a reinar. Jeoacás, ele começou a reinar e reinou durante 3 meses. 3 meses assim, foi rápido. Depois desses 3 meses, Josias, Jeoacás. E Jeoacás reinou 3 meses, veio a Babilônia e tal, e foi levado. E o seu filho, você é filho de Jeoacás, calma aí, aqui complica um pouquinho, fica aqui. Jeoacás, vem aqui, por favor. Que Jeoacás, Josias, um bom rei, morreu, veio Ixi, eu tenho que ver. Josias, Jeoacás e depois seu filho Joaquim começou a reinar. Mas Joaquim, o nome de Joaquim não era Joaquim no começo. Joaquim se chamava Eliaquim. E era irmão de Jeoacás. E ele começou a reinar, aí o rei da Babilônia colocou ele para reinar. Ele começou a reinar, e nessa fase deste rei, que nós ouvimos que o Jeremias mandou a carta, lembra que eu falei uma vez que Jeremias mandou a carta para ele, ele não quis dele, rasgou, jogou, queimou no fogo, e ele não obedeceu, e ele viu a primeira leva dos cativos sendo levados para a Babilônia. Nós vamos ver que a leva do povo de Judá para a Babilônia ocorreu em 3 partes. Aqui foi a primeira, e nessa época foi que Daniel também foi levado para o Daniel lá da cova dos leões. Tá bom, e Jeoaquim reinando, depois ele reinou durante 11 anos, depois de reinar, só um pouquinho, só um, obrigado. Joás pode ir. Aí, depois de reinar durante 11 anos, o seu filho, qual é o nome do seu filho? Joaquim. Tudo Kim. Joaquim, filho de Joaquim, começou a reinar. Ele reinou durante 3 meses. Depois de reinar durante 3 meses, ele quis obedecer também, foi levado. E agora, filho, né? Calma, você é pai ainda. Pai, vem cá. E agora, não era filho, agora virou tio, que é o mesmo do filho aqui, sabe? Que aqui, irmão. Vai lá. Começou a reinar. E esse foi que ele era tio. O seu nome era Matonoas, e o rei Matonias, e o rei trocou o seu nome para Zedequias, e ele reinou durante 11 anos e viu o final. Foi uma história de rei atrás de reis que se deu a leva do povo de Judá para a Babilônia. Você viu que foi bastante troca, bastante coisa, mas por que teve que acontecer isso? Qual que foi o... Obrigado, filho, pode contar. Qual que foi? E durante a fase desses 4 reis, que a história de hoje se vai decorrer. A introdução. A fase final do reinado de Judá foi protagonizada por 4 reis. Joacás, filho de rei Josias, Joaquim, que reinou por ocasião do primeiro grupo de prisioneiros levados para a Babilônia, e Joaquim, que apenas com 3 meses de reinado vivenciou um cerco de Jerusalém por Nabucodonosor, que resultou em 10.000 pessoas presas em 597 a.C. Zedequias foi o rei entronizado por Nabucodonosor no lugar de Joaquim. Nesta lição veremos que Zedequias, que é o último, rebelando contra o rei da Babilônia e causando um novo cerco que durou 18 meses e finalmente resultou na queda definitiva de Jerusalém. A justiça de Deus aplicada àqueles que insistem em permanecer
o erro? Por que então Jerusalém teve que ser levado? Qual que foi o erro deles? Ponto 1. As advertências dos profetas. Os profetas do Antigo Testamento foram unânimes e incansáveis em denunciar as injustiças e as terríveis transgressões do povo e dos líderes da nação. Todos foram taxativos em dizer que aquelas vindicações, especialmente contra o pecado de idolatria, já estava excedendo as medidas de Deus. O povo já tinha pecado. Eles estavam vendo do decorrer da história do povo de Judá, a gente viu que eles adoravam outros ídolos, voltavam para Deus, adoravam outros ídolos, voltavam para Deus. E sempre tinha essa, voltava para Deus, afastava de Deus, voltava para Deus, afastava de Deus. E estava chegando o tempo do juízo. Aí vem a pergunta, por que Deus não dá um juízo logo na cara? Se pecou, mata. Era mais rápido. Né? Foi rápido aqui, eu ia fazer a pergunta. Né? Porque tem esse espaço entre o pecado e a justiça de Deus? O que a nossa irmã falou ali? Por que tem como espaço? Porque Deus permite a pessoa, parece que, ficar um tempo no pecado antes de trazer o juízo? Dando tempo para se arrepender. Muitas vezes a gente fala, porque ele podia dar o castigo logo. Se a pessoa errou, lança fora. Se essa pessoa cometeu um pecado, lança fora. Então, seria uma igreja totalmente pura. Seria um povo totalmente puro. É que nem os monges, eles se afastam de tudo que eles acham impuro e se afastam de tudo. Então, se achar alguma coisa que danifica, joga fora. Mas por que Deus tem espaço? Foi o que falado. Porque Deus, Ele ama. Porque Deus, Ele espera que a pessoa volte para Ele, se arrependa e volte isso para Ele. Ele é um Deus que não é aquele Deus rigoroso. Ele quer que você volte, que nós voltemos para Ele. Mesmo que nós pecamos, nós erramos, nós falhamos, Ele espera. Ele nos ensina, Ele nos adverte, volta, faz assim, faz assado. E por isso, o que tem esse tempo, Apocalipse capítulo 2, versículo 21, nós temos uma resposta. Está escrito lá o quê? Se você achar aí rapidinho, 10 segundos para você achar. 10, 9, 8. Dúvida da escola a gente faz assim de vez em quando, sabe? Da questão, né? Fala quanto que é 326 dividido por 401. É um número totalmente diferente. Quando coloca para competir, o pessoal rápido. E está escrito aí que Deus dá para se arrepender. Se nós pecamos, muitas vezes a nossa vida ainda não mudou na hora. Você fala, eu pequei, mas a minha vida está normal ainda. Eu pequei, mas parece que Deus continua me abençoando. Eu estou errado, mas parece que está tudo normal ainda. Então eu vou continuar. Esse que é um dos maiores erros. O Senhor espera que nós voltemos para Ele. Ele nos dá tempo, Ele nos adverte, Ele nos dá palavras, Ele nos fala conosco para que possamos nós voltar a Ele. Ele espera que nós nos arrependemos. Mas o que fala aqui, onde nós acabamos de ler? Especialmente contra o pecado de idolatria. Já estava excedendo as medidas de Deus. O que é essa medida de Deus? Fala que ele dá tempo para se arrepender, né? Mas o que é essa, então, medida de Deus? O que tem? Como que a gente sabe a medida de Deus? Gênesis 15, capítulo 16. Está escrito o quê? É aí que nós temos como base essa palavra da medida do Senhor. Havia um povo lá que estava pecando. Está falando sobre os amorreus, que ele ia castigar, mas não seria ali ainda, ia ser nas próximas gerações, por causa que eles ainda, a medida deles não tinha cumprido. O Senhor nos dá tempo para nos arrepender, mas não é que, agora nós temos a eternidade. Se Deus dá tempo, se Deus é amor, se Deus é misericordioso, então eu vou viver a minha vida pecando, quando chegar no finalzinho eu me arrependo.
Eu vou viver a minha vida do jeito que eu quero. Quando chegar no guiriguiri, eu me arrependo e entro no céu. Um dos pensamentos errôneos que nós podemos ter é esse. Mas o Senhor tem a sua medida, Ele tem um tempo, Ele tem um limite também. Aqui em Jerusalém, o povo judá, ele tinha chegado ao seu limite. E foi, quando nós vemos a nossa caminhada, os amorreus que receberam o juízo, Sodoma e Gomorra, fala que os pecados deles já tinham exercido, já chegava a ele. E o que aconteceu com aquela cidade? Foi destruída. Além de Sodoma e Gomorra, podemos ver então, para trazer nossos aspectos pessoal. E nós, Provérbios capítulo 29, versículo 1. O que diz lá? O Provérbios capítulo 29, versículo 1. Os amorreus, eles pecaram, chegou o tempo deles no juízo. O homem que muitas vezes repreendido. O Senhor, Ele nos dá repreensão. Ele fala conosco. É a mesma coisa da mãe que fala com o filho. Não faz isso, não faz isso. Eu estou falando, vou contar até 10. Cada um tem um jeito de fazer. Mas chega um tempo que fala, não, passou daí, tu não tomava nada, filho. Para poder aprender. Que tem que ter o limite. Porque se nós... voltando para a parte de... Se a criança... eu vou pegar na criança. Mas se a pessoa não sabe o seu limite, ela sempre vai tentar chegar no... Quanto mais perto, melhor. Quanto mais perto, melhor. Volta e meia, eles tentam chegar ultrapassar o limite que você colocou. Se você ultrapassa uma vez, beleza. Agora eu vou sempre até aqui. Antes a gente estava parando aqui, agora vai até cá. Se você fala, então tá bom. Mas se passar daí, vai indo, até que você não tem mais controle. Mas o Senhor, Ele tem uma linha certa. Se passou dali, é mais complicado. Ele está escrito que aquela pessoa que é repreendida e que... O que está escrito aí? A pessoa que é repreendida aí, o que ela faz? Endurece o coração. Ou seja, ela ouve a palavra, ela sabe a repreensão, até que entende, compreende, mas fala, não quero. Eu vou decidir não fazer. É diferente daquela pessoa, Senhor, eu quero acertar, mas eu acabo errando de novo. Eu quero acertar, Isso daí é uma outra história. Mas aquela pessoa que ouve a repreensão, sabe o que é verdade, mas ela fala, mas não, eu vou continuar nesse erro. Ela endurece o seu coração. Essa pessoa que endurece o coração, fala que ele vai ser quebrantado. E depois, eu acho forte esse versículo, depois fala, ele vai ser quebrantado e depois... Não tem cura. É um quebrantado que você não tem como mais voltar atrás. Lembra da parte que fala sobre o pecado contra o Espírito Santo? Que a pessoa, se você pecar contra Deus, tem Jesus, teu filho para interceder. Se você pecar contra o filho, tem Espírito para se defender. Mas se você pecar contra o Espírito Santo, quem será interceder por ti? Que fala que esse é um pecado que não tem perdão. Por que fala que não é um pecado que não tem perdão? Porque essa pessoa que endureceu, ela se afastou, a ponto que agora o Espírito Santo não consegue mais trabalhar na vida dela e ela não consegue mais se arrepender. Se a pessoa não consegue mais se arrepender, ela não tem como voltar mais atrás. Por isso que é um pecado sem perdão, porque ela não vai mais buscar o perdão. Por isso fala, se nós estamos sendo repreendidos, se Deus está falando conosco, Senhor, eu quero mudar, eu quero ser transformado, eu quero viver uma vida de acordo com a sua palavra. Que Deus olha, Ele não olha tipo se a gente está conseguindo ou se a gente não está conseguindo, se a gente está pecando ou não está pecando. É se a gente está deixando de pecar, se a gente está tentando melhorar, se a gente está tentando viver a vida que Ele quer que nós vivemos. Ninguém de nós somos perfeitos. Nós temos nossos erros, nós temos nossas falhas, nós temos o nosso momento forte e tem aquele momento que a gente está fraco. E Deus conhece. Enquanto nós buscamos a nossa ajuda, Ele nos ajuda. Mas Ele sabe também quando a gente está endurecendo o coração. A gente sabe que pode fazer melhor, mas escolhe, opta por pecar, opta por se afastar. Quanto mais a gente se endurece, menos o Espírito Santo trabalha na nossa vida. Fala que o ladrão, ou a pessoa que é assassino, que ela não sente aquela dor, ela não sente o remorso, ela não sente peso na consciência. Muitas vezes, a primeira vez que a pessoa roubou uma coisa, ela sentiu, ela fala, eu acho que eu fiz coisa errada. Mas se ela continua fazendo, isso se torna algo natural para ela. Quando se torna algo natural, ela não sente mais nada. E não tem como voltar mais atrás. É a mesma coisa conosco.
Estamos vivendo nossa vida. Enquanto nós estamos tentando melhorar, beleza, mas se a gente está fazendo o mesmo erro, cometendo o mesmo pecado, a gente vai viver a vida e achar que isso é normal. E chegará um tempo, então, que nós seremos quebrantados sem que o Senhor possa arrepender. Então, se Deus fala conosco, devemos, então, aceitar Ele. E além do individual, nós sabemos da taça, tipo, da medida de Deus para nível mundial. Nós vemos o dilúvio. O dilúvio chegou por causa que a iniquidade do povo chegou ao limite. Falou, quer saber, eu vou destruir todos eles, mas vou salvar Noé, e a partir de Noé, vou fazer vou fazer a nova humanidade de novo. Agora nós sabemos que vai chegar a segunda vez. Mas agora não vai ser com água, vai ser destruído com fogo. Por causa que o limite também está chegando. A medida que Deus tem está certa. O dia da sua volta, o dia que Ele vai trazer o juízo para essa terra, ele está definido. Fala que ninguém sabe o dia, nem o Pai, nem o Filho, que ninguém sabe o dia. Mas o Pai, somente o Pai. Se o Pai sabe, é que tem um dia para voltar. Tem um dia certo. Não é que ele está esticando. Não, tem um dia lá. Mas tem aquele limite. Quando chegar no limite, chegou. Possamos nós, então, nos arrepender enquanto ainda estamos sendo falados, enquanto Deus está falando conosco, antes que a taça da iniquidade da humanidade chegue ao seu limite. Ponto 2. Previsões dos acontecimentos que levaram o Judá ao exílio. Aqui nessa época, o profeta que profetizava no tempo de Zedequias era quem? Jeremias, o mais importante desse período. Ele iniciou a sua atividade profética no reinado de Josias e deu continuidade durante os 4 reinos seguintes. No tempo desse grande profeta havia muita discórdia e confusão sobre o que era a verdadeira e a falsa palavra de Deus. Por isso precisamos estar atentos para discernir a palavra de Deus. Nesse tempo havia muitos profetas, muita gente que falava em nome de Deus, muita gente que falava que Deus vai fazer assim, Deus vai te ajudar, Deus vai dar livramento, Deus vai socorrer, vai derrubar os babilônios. E havia muitos, e sempre tinha, quem que está falando a verdade? Qual que é o profeta que está falando a verdade? Pergunta para nós, como nós podemos então saber se uma palavra vem de Deus ou não? Como que a gente pode saber se a palavra que está sendo falada é de Deus ou não é de Deus? Como que você faz? Se acontecer, frutos, você olha a vida da pessoa. Quando você está fazendo alguma coisa e tipo, aperta o coração. Aperta o coração, soca no coração. Não, mas existe o dom do discernimento de espírito, que é você consegue discernir se é o Espírito de Deus ou o Espírito maligno. Existe também essa. Mas uma coisa é básica que a gente sempre fala, que o pastor até colocou o nome na igreja. Lembra? São os... Conferir se está de acordo com as Escrituras. Conferir se aquilo realmente está de acordo com a palavra. Como você pode saber se alguma coisa é verdadeira ou é falsa? Se você pegar... Aqui no Japão não tem tanto. Mas se você, no Brasil, como você pode saber que uma nota é real ou é mentira? Ou é falsa? Se você conhecer a verdadeira. Se você não conhecer qual que é a nota verdadeira, você não vai saber diferenciar qual que é a verdadeira da falsa. Se você me der uma nota de €1, eu não vou saber se ela é verdadeira ou é falsa, por causa que eu não sei como que é uma nota de euro verdadeira. Mas se eu conhecer qual que é a diferença, qual que são as características, qual que está escrito lá, o que está sendo impresso, onde que tem os detalhes, que todas as notas têm assim as suas características para não ser falsificada. Se eu saber qual que é a verdadeira, eu vou saber diferenciar da falsa. Mas eu duro que uma coisa que é perigosa é quanto mais o tempo, a tecnologia aumenta, mais eles tentam falsificar, mais eles faz parecer que o falso seja verdadeiro. E como que eu vou saber então a diferença? Se eu conheço melhor a verdadeira. Quanto mais eu conheço a palavra do Senhor, quanto mais eu medito nela, quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo, eu vou saber se uma coisa vem de Deus ou não.
que muitas vezes até usa a palavra, até se fala da palavra, mas daí acrescenta um bocado de coisa, ou tira uma parte, ou faz uma aplicação que não tem nada a ver, e você pensa, usou a palavra, usou a Bíblia, então acho que é verdadeira. É o perigo da nossa sociedade. Tem muitos pregadores, muitos profetas, muitos nas redes sociais, no YouTube, em qualquer parte, e às vezes faz um grande movimento, atrai multidões. Mas a mesma coisa os profetas aqui. Jeremias, ninguém dava bola para ele. Tinha um bocado de outros profetas que faziam festa. Não é que fazia festa, né? Eles falavam e as pessoas se alegravam com eles. Eles tinham carisma. Chamavam mais atenção. Que era mais conivente. É mais convivente. Né? E, era bom. Né? Ao advertir sobre o povo, sobre os pseudos profetas ou os falsos profetas, Jeremias fez fez de modo tão peculiar que parece ser ele está se referindo aos profetas dos nossos dias, né? Que fala Jeremias 23, 16, 17, que está aí escrito lá, Jeremias capítulo 16, versículo 17, 23, Jeremias 23, 17. Isaías, Jeremias, capítulo 23, 16, 17. O que diz lá? Aqueles que profetizam aquilo que a gente gosta de ouvir. Profetiza coisa boa para nós. Profetiza, vai dar tudo certo. A sua vida continua assim. Continua vivendo desse jeito. Se que você só tem a melhorar. Não precisa mudar, não. Essas são as mensagens que falam, estou bem. Te alegra, te dá ânimo, te acalma a alma. E às vezes deixa você continuar no erro. Por que existem falsos profetas? Por que existem os falsos profetas? Como é que é? Tem quem acredita. E é legal, né? Essa história nunca mudou. Isaías capítulo 30, versículo 10. O que diz lá? Desde o tempo de Jeremias existia. E até hoje ainda existe. Por que sempre tem? Está escrito aí. Isaías capítulo 30, versículo 10. Fala para nós o que a gente quer ouvir. Fala para nós o que vai nos apaziguar. Não fala o que é reto, não precisa nem falar o que é certo. Deixando a gente de bem com a vida, tá bom. A mesma coisa é a mesma coisa dos, como fala? Aquelas pessoas que fazem ajuda, esqueci, desenvolvimento pessoal, tipo ajuda pessoal. A mesma coisa. Eles falam coisa para você. Também tem essa. Mas, de modo geral, mesmo sendo fora da palavra, tem gente que faz isso, a mesma coisa. Que te dá ânimo, te ajuda, te motiva. Mas o que a palavra fala é outra coisa. Não é somente isso. Isso eu não vou falar que isso é errado, motivar as pessoas. Mas o que é importante é o que Deus tem para a sua vida. Qual que é o reto, qual que é o certo, qual que é o correto. Não é somente, o importante não é só você saber com você. O importante não é você viver uma vida feliz aqui na terra. O importante é você viver a vida com Deus. Não é como você vai viver, é com quem você vai viver. A gente foi feita uma pergunta, ela fala, por que fala que Jesus, você vai pregar uma pessoa, né? Fala, Jesus não é religião. Por que usa essa palavreada, esse negócio? Mas Jesus não é religião, não é o cristianismo que a gente prega, essa que a gente foi falar aos jovens. Por que fala que Jesus não é religião? Porque religião, ela te ensina a maneira que você deve viver, a maneira que você tem que fazer. Você faz assim, assim, assado, vocês têm esse ritual. O cristianismo também vai ter isso. Mas no cristianismo, a diferença não é o que você vai fazer, é com quem você está vivendo. É se você tem um relacionamento com Jesus, é se você tem um relacionamento e Ele vive na sua vida. Não adianta nada a gente ter uma religiosidade perfeita de cristão, mas não ter uma vida com Cristo. Não aceitar a Ele e Ele não estiver na nossa vida.
Por isso que fala, nós temos que saber então com quem que nós estamos vivendo, o que nós estamos ouvindo, se queremos ouvir a palavra de Deus ou somente queremos ouvir os falsos profetas. Porque tem gente que gosta de viver o erro. É tão legal, né? Quando você sabe, quando você vai fazer, quando você é mais pequeno, quando você é mais jovem, você faz alguma coisa errada, com quem você consulta, com quem você vai se consultar? Normalmente você vai falar com seu colega. Ixi, caramba, cara, eu fiz alguma coisa, colei na prova, e aí, o que você acha que pega mal? Eu falo, nada não. Você sempre vai se consultar naquela pessoa que vai saber que, esse daqui vai falar bem pra mim, esse daqui vai ficar do meu lado. Você tem medo de chegar naquela pessoa e falar, ô professor, eu colei na prova, tudo bem? Você não faz isso. Você quer aquela pessoa que fala, seja o seu ego, deixa você brilhar, é legal. Mas o que nós devemos saber, o que nós estamos buscando? Estamos buscando o nosso bem-estar, o nosso bel prazer? Ou queremos então realmente viver uma vida com Deus? Queremos saber o que Ele quer para nós? É a diferença. E a mesma coisa que acontecia aqui nesse meio. Havia muitos profetas. Muitos estavam, a maioria estava lá de lá. Estava falando que a pessoa podia ouvir. Por quê? Atrai multidões, atrai mais pessoas. É legal que até Jesus, quando ele falava, quando ele atravessou o mar, Deus pegou um monte de gente atrás. E ele falou, quem não comer da minha carne e do meu sangue não tem parte comigo. Foi uma multidão buscar a ele, Senhor, dá-nos o pão, eu quero o pão, eu quero que o Senhor me alimente, deixe a minha vida boa. Muitos foram atrás de Jesus, atrás de uma vida melhor, atrás de uma vida que não precisava trabalhar tanto, atrás de uma vida que ele supria todas as necessidades. Lógico que Jesus também é isso. Mas que ele falou, se você não tem que comer a minha carne, meu pão, você não tem parte comigo. Um bocado de gente, não vai dar pão para nós, então tá bom, tchau, foi embora. Só sobrou quantos? Sobrou os 12. Se fosse na mentalidade de agora, falar, caramba, eu falei muito grosso, falei muito mal. Se eu pensar no marketing do digital, como que eu vou atrair as pessoas? Eu vou fazer uma medida de campo, o que as pessoas querem ouvir, vou trazer a elas o que elas precisam ouvir e vou aumentar o meu público. Mas não, Jesus falou, olhou para os 12, os poucos que ficaram, quer ir embora? 12. E Pedro respondeu a eles. A palavra que Pedro falou, Senhor, para quem iremos se tu tem a palavra da vida eterna? É a vida eterna que está em jogo. Não é uma vida passageira de 80, 100 anos aqui na Terra, mas é uma vida eterna que nós temos pela frente. Vamos lá, ponto 2. O motivo que levaram Judá ao cativeiro. O cativeiro aconteceu especialmente por causa da obstinada, o quê? Desobediência da liderança judaica. As influências, né? Se tinha um rei bom, havia boas coisas para o povo. Se era um rei mau, havia más consequências. A mesma coisa conosco. Se nós somos bons, é boa influência para os nossos liderados. Se nós somos ruins, é péssima liderança para os nossos liderados. Se um professor é um bom professor, ele exerce uma boa influência para os seus alunos. Se é um mau professor, ele exerce uma má influência para os seus alunos. Se os pais são bons, eles exercem uma boa influência para os seus filhos. Se eles são os maus, exercem uma má influência para os seus filhos. Eu não vou falar que é de regra, mas a maioria, você vê todas as crianças, as pessoas que às vezes têm dificuldade, tem alguma coisa que eles falam, precisa ajudar a pessoa, é por causa que às vezes o lar não tem um ambiente adequado para a criança. Se nós formos bons, nós vamos exercer boas influências para as pessoas que estão à nossa volta. Se nós não somos, mesma coisa. Como que nós temos sido? Como nós temos caminhado? Somos uma boa ou má influência? Essa posição é consolidada por vários outros profetas, entre eles Miqueias, além da idolatria e pecado abomináveis foram cometidos contra Deus, derramaram sangue inocente, cometeram todo tipo de corrupção, injustiça social, não observaram o descanso do sabático e ainda mataram muitos dos seus profetas. Israel só foi sarada no cativeiro. Eles pecavam e continuavam pecando. Não é somente se afastar, não é somente a idolatria. Junto com isso, todos os outros pecados foram decorrendo. Se você fez uma coisa errada, é fácil fazer a segunda. Se você roubou um clipe, é fácil você roubar uma caneta. Se você mentiu para o seu colega, vai ser mais fácil você mentir para o professor. Uma coisa pequenininha vai gerando uma outra.
um pecado sempre vai gerar um outro pecado. É aquela do limite. Quanto mais longe você chegar, melhor. Quanto mais longe chegar, você fala, vou tentar o próximo. Qual que é o próximo desafio? Qual que é a próxima barreira que eu tenho? Eu vou quebrar. Sansão. Vocês lembram a Dalila falou para ele, né? O que precisava para ele perder a força? Ele foi contando uma mentira, outra, mas cada vez mais ia chegando mais perto da verdade. Cada vez mais ia chegando perto dos cabelos dele. Uma vez ia trançar, outra amarrar. Primeiro era amarrar com corda, depois ia trançar o cabelo. Já teve a ver com o cabelo. Já foi chegando mais perto e no final ele pegou. Não foi somente Dalila. Antes disso já ele tinha sua fraqueza. E a gente sempre usa como exemplo Judas. Ele traiu Jesus. Nossa, que pecado errado. Mas antes disso ele já roubava as ofertas. As coisas pequenas vai se tornando grandes. E o reino de Israel foi sendo assim. E ele sempre tem isso. E teve que ter então o cativeiro, a tragédia. Eles foram para a Babilônia. Mas a Babilônia foi um ensino para eles. Chegou o limite e tal, vocês vão se avançar. Eles falaram, a gente nunca vai ser preso, a gente é o povo de Deus. Eles tinham, vamos falar, essa convicção, nós estamos buscando a Deus. Nós somos o povo de Deus, estamos adorando a Deus uma vez, outra hora adorando outra coisa. Mas eles tinham essa convicção, mas chegou um ponto, então foi para lá. E lá na Babilônia, que Deus tratou com eles, eles só foram curados da idolatria lá na Babilônia, depois no cativeiro. Na Babilônia aprenderam a buscar a Deus, e lá que começou então o sistema das sinagogas, de lerem, de se reunirem e falar sobre a Bíblia. Não era somente o ritual do templo, agora eles tinham já o hábito de se reunirem e estar lendo a palavra juntos. O cativeiro e o caráter pedagógico. Provérbios Provérbios capítulo 3, versículo 2. O que diz lá? Provérbios capítulo 3, versículo 12. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer ver. Hebreus 12, 6 vai falar a mesma coisa. Deus corrige aquele quem ama. Ele sempre quer o nosso melhor. Ele sempre quer o nosso bem. Como a tarefa no começo, às vezes é uma partitura, às vezes é um momento aqui. Mas por que Deus está repreendendo? Por que Deus está tratando dessa maneira comigo? Por que isso está acontecendo? É porque Deus quer nos ensinar alguma coisa. Deus quer que nós chegamos mais perto dele. Romanos 8, 28 fala que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo na sua vida é para o seu bem. Tudo na nossa vida, se nós estamos amando Deus, é para o nosso bem. A vida de um cristão, na verdade, não haveria reclamações. Não haveria murmurações ou coisas negativas. Por causa que, se tudo acontece para o bem, até o que é negativo, o que eu acho que é negativo para a minha vida, é para o meu bem. Então, o que eu faço? Eu agradeço ao Senhor por tudo. Eu por tudo dá graça e sede agradecido. Uma coisa que eu achei legal, precisava de um papel aqui. Tem a lousa? Se você trouxer a lousa para mim, uma caneta, seria legal. O que nós falamos? O que nós estamos properindo? O que está saindo de nossa boca? São palavras boas ou palavras negativas? São palavras que trazem bênção ou trazem maldição? A palavra fala que a boca fala o que o coração está cheio. O que tem? Nós temos enchido o nosso coração. E é legal que quando o seu coração se enche do que você se alimenta, ou seja, o que você escuta, o que você vê, o que você digere. Se você vê um filme, você quer falar sobre esse filme. Se você vê alguma coisa sobre culinária, você quer falar sobre culinária. Se você vê qualquer outra coisa, você vai falar sobre esse assunto. Eu, no caso, eu trato com as crianças, então a maioria dos meus assuntos é chegar aqui na frente, é de acordo com essa parte. Se você trabalha na fábrica, talvez o que você conversa vai ser de acordo com a conversação da fábrica. Se você é um estudante, você vai falar sobre a escola. Se você está namorando, você vai querer falar sobre o namoro. Você quer falar, aonde que... Vocês lembram, né? Porque vocês namoram. Você vai ficar pensando, onde que eu vou passear, onde que eu vou me encontrar, como que eu vou mandar o e-mail para ela. Você pensa sobre o que você está na hora. Mas
O que nós estamos falando são coisas de bênçãos, coisas de mal. Achei muito interessante. Isso aqui vocês sabem escrever o cantinho de boca? Boca. Tinha uma pergunta, mas esqueci de fazer. O que é redondo, mais é quadrado, mas tudo bem. Não, é um negócio aqui, viu? E o que tem? Tem que falar em entender japonês. Se vocês entender japonês, depois vocês falam. Sankaku dakedo, shikaku no mono nanda. Sankaku dakedo é sankaku, mas é shikaku. Aí, kotae wa nanda? Wakatta? Wakatta? Wakatta nai? Sankaku dakedo, shikaku no mono nanda. Sankaku dakedo, shikaku. Depois fala que sabe japonês, viu? Sankaku, shikaku. Eu entendi, é 3 cacos. Não, tá certo. Que é shikaku, sabe? O kanji sankaku, né? Ichi, ni, san. É 3 kaku, mas é shikaku. Pegou? Tá vendo? 1, 2, 3. E cada um que você escreve em japonês chama kaku. Ikaku, nikaku, sankaku. Então é sankaku, mas é shikaku. Entendeu? Bom, beleza. Eu entendo mais que você. Ok, a boca, né? Saca ficar. Se você pronuncia na sua boca coisas que são positivas, coisas que é o bem, você é agradecido porque acontece, coisas que vai mal, como que seria esse kanji? Toja. Hã? O que significa esse kanji? Ixi, o que significa esse kanji? Realizar, acontecer. Os planos de Deus se realizam na sua vida, as bênçãos de Deus acontecem na sua vida. Mas se você pronuncia coisas positivas e coisas negativas ao mesmo tempo, como que seria esse? Fala de novo. Haku. O que significa esse kanji? Vomitar. Você só tem a perder, você só tem a se entregar, você vai de mal a pior. Eu acho interessante isso. O que nós temos enchido a nossa vida? São coisas positivas, nós temos agradecido a Deus porque Ele dá, ou nós temos reclamado, temos falado coisas negativas para a nossa vida, queremos reclamar do que Deus tem feito com nós. Então isso vai fazer a gente vomitar o tudo que a gente já recebeu, as bênçãos que o Senhor poderia nos dar, vai nos trazer mal-estar, porque são coisas bênçãos e mal, as coisas de Deus e as coisas maus. O que Deus faz? Se você é quente ou morno, se você for frio, eu vou te vomitar na minha boca. Possamos nós então, Senhor, eu sou grato por tudo que tem feito na minha vida. Até as coisas que parecem que são negativas, até as coisas que parecem que estão me trazendo aflições. Eu sei que com isso o Senhor vai me ensinar alguma coisa. Eu sei que com isso eu vou aprender alguma coisa e eu vou chegar mais perto do Senhor a cada dia. Ok, o cativeiro foi isso, trouxe o povo de Judá mais para perto de Deus, que contribuem para o bem. Que depois disso, você pode encontrar você pode ver qualquer judeu no mundo. Ele pode ser até ateu, mas ele nunca vai ter outra religião, vai ter outra idolatria, nunca vai ser idólatra, porque ele tratou com esse povo e esse então nunca mais voltou a pecar nessa parte. A situação de Judá é uma triste realidade para um povo que recebeu tanta profecia, aviso e profundidade de arrependimento, oportunidade de arrependimento, mas decidiu pela apostasia. Ao olhar para a história de Judá, cultivemos o sentimento de humildade em nosso coração, para que o temor de Deus nos previna de toda apostasia. Andar com Ele é a melhor maneira de remover o obstáculo da alma e que nos atrapalha na caminhada cristã. Andar com o Senhor. O que é temer ao Senhor? Que fala, né? Que o temor do Senhor nos previna de toda apostasia. O se afastar do Senhor é o temer ao Senhor que vai nos afastar disso. O que é temer a Deus? O que é temer a Deus? Provérbios 28, 13. Está a resposta lá. Provérbios capítulo 28, 13. O temor do Senhor tem. Versículo? Provérbios 28, 13. Princípio da sabedoria. Provérbios 9, 10. Esse não é 9, 10? Qual que é o 9, 10? É o princípio da sabedoria. E o 28, 13?
28:3 está escrito o quê? Quem colhe as suas transgressões nunca prospera, mas os que as confessam e deixam alcançará a misericórdia. Eu perdi o versículo. O temor do Senhor é aborrecer o mal. Está onde? Depois você procura. O que é o temor do Senhor? É o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é aborrecer o mal. É se afastar do mal. Quanto mais longe eu estiver, melhor. Eu vou ter menos chance de pecar. Se você está fazendo dieta de chocolate, o que você faz? Você compra um bocado de chocolate e deixa em cima da mesa. Vai dar certo isso? Não dá certo. Lá em casa eu gosto de comer nozes. E tem um pote de nozes em cima assim, da mesa. Mas se aquele negócio está perto de mim, eu vou lá e como, mesmo que eu falo, eu sei que eu não posso comer demais, que aquele negócio engorda também. Mas não tem como, o que eu faço? Eu pego ele e coloco em um lugar distante. Se possível, esconde. Se achar a influenciada, pega. Até minha filha aprendeu isso. Mas se você quer se afastar, se você quer tem uma coisa que você quer se afastar disso, você corta, deixa longe, deixa um lugar que você não coloca os seus olhos. Não perde contato. Se você fala, estou perdendo muito tempo nas redes sociais, o que você faz? Toda vez que você... Saber que as redes sociais é uma droga do século, que as pessoas ficam tão vidradas dela que ela perde seu tempo, perde sua vida lá. Ela fala, eu quero sair, eu quero parar, mas eu não consigo. Que isso até no meio social está falando. Então, qual é uma técnica que eles dão? Apaga o seu celular. Ai não, e se eu precisar ver? Se você tem tanto assim, vai que precisa ver. Toda vez que você viu, beleza, viu, perdeu tempo. Lá, depois você faz log out, que fala em português. Logout, é isso aí. Você sai, por causa que da próxima vez que você for ver, o que você tem que fazer? Você vai ter que digitar seu e-mail e sua senha de novo. É uma coisa que vai te dar trabalho, que vai complicar para você ter acesso a isso. Às vezes não é uma coisa nem errada, mas se é alguma coisa que você quer se afastar, você dificulta o seu acesso a ela. Vende um monte de caixinha agora, tipo, você coloca o seu celular, coloca um time lá, para você não poder encostar mais nele. Qual que é o nosso erro? Onde nós temos errado? Qual que nós temos, pecado mais? A gente vai tentar afastar. O cara que quebrou o computador por causa que estava influenciado pela pornografia. A pessoa que pegou a televisão fora por causa que perdia muito tempo nela, não falava com a família. Depende de cada um de nós. Qual que é nós temos a nossa fraqueza? Vamos nos afastar disso. Vamos deixar fora, cortar fora. Às vezes é uma coisa drástica, mas é algo que é preciso, se nós queremos melhorar. O salmista já dizia isso, Salmo 101. Salmo 101, versículo 3. Não porei coisas más diante dos meus olhos. O que é o mal? Nós olhamos, nós sabemos que é certo e errado. O que vai nos influenciar? Quanto mais nós assistimos, nós vemos, isso vai influenciar a nossa vida. O pastor sempre fala dos filmes, das novelas, tudo mais. Mas a hora que o que a gente está vendo, o que a gente está assistindo, vai nos influenciar. Ou para o bem, ou para o mal. Né? Às vezes até é tão legal, não é que é tão legal, sabe? Você vê muitas coisas, você pode ver coisas positivas e negativas. Quando você chega a ver alguma coisa neutra, se você tem bons pensamentos, você vê uma coisa boa ali. Se você tem uma influência negativa, você vê uma coisa ruim ali. Às vezes é a mesma coisa. Às vezes até a mesma coisa você tem uma interpretação diferente da mesma coisa que você viu. Deus pode falar com você através de uma notícia, como você pode se entristecer com uma notícia. Às vezes é a mesma coisa, mas o que te influencia muda a sua perspectiva, o modo que você vê no mundo. Fala que quando você aceita Jesus, tudo se faz novo. A gente já ouviu vários testemunhos assim, parece que ficou tudo colorido, parece que a vida mudou, parece que eu estou enxergando as coisas mais belas, por causa que isso é a diferença que Deus faz na nossa vida. Você consegue olhar com os outros olhos, os olhos de Cristo, é o que Ele faz em nossa vida. Ok, o princípio da sabedoria. Síntese do tópico 1. O motivo da ruína de Judá foram a idolatria, a rebeldia, a injustiça e as desobediências por parte da liderança. Ok, vamos lá então agora para o ponto 2. A obstinação de Zedequias. Você lembra quem era Zedequias, né? Foi o último rei da nossa lista. Obrigado. Vamos lá. A teimosia de Zedequias. Zedequias, o último rei de Judá, não entendeu bem a exata conjuntura em que a nação encontrava. Em sua própria conta, resolveu não dar
ouvidos a voz do profeta, a voz do profeta. Abre lá, Jeremias 38, versículo 14. Jeremias, capítulo 38, versículo 14. 14 aqui, né? 14 ao 28. O rei Zedequias mandou trazer o profeta Jeremias e encontrou na terceira entrada do templo. Quero pedir uma palavra, diz o rei. Não me esconda nada. O rei mandou chamar. Quem que o rei chamou? Quem que chamou? Jeremias. Jeremias era o quê? Era um profeta de Deus. E ele falou: ó, eu quero uma palavra de você. Eu quero que você não me esconda nada. Eu quero que você fale para mim a verdade. Jeremias disse a Zedequias: se eu lhe responder, tá, você não vai me matar. Mesmo se eu aconselhasse você não me escutaria. O rei Zedequias, porém, fez um juramento a Jeremias: juro pelo nome do Senhor, de quem recebemos a vida, que eu não te maltrarei, nem te entregarei nas mãos daqueles que desejam tirar a vida. Então Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: se você render imediatamente aos oficiais do rei da Babilônia, sua vida será poupada e a cidade não será incendiada. Você e sua família viverão. Mas se você se não se render imediatamente aos oficiais do rei da Babilônia, essa cidade será entregue nas mãos dos babilônios. Eles incendiarão, nem mesmo você escapará das mãos deles. O rei Zedequias disse a Jeremias: tenho medo dos judeus que estão apoiando os babilônios, pois os babilônios poderão entregar-me nas mãos deles e eles me matarão. Não, eles não entregarão. Tal, ele pediu a palavra do rei. E depois foi o final, né? E Jeremias permaneceu no pátio da guarda até que o dia que Jerusalém foi conquistada. Ele pediu a palavra para o Jeremias. Ele falou: Jeremias, o que eu devo fazer? Ele buscava a verdade. Ele falou, ou seja, ele veio na igreja, ele buscou a palavra, ele queria ouvir. E ouviu. Jeremias falou: faz assim, se rende. Porque senão você vai morar. Mas isso e aquilo, sim, os judeus vão poder matar. E no final, ele obedeceu ou não? Sim ou não? Ele não obedeceu. Ele se rendeu, não. Falou: vou seguir o caminho aqui. Vou tentar por esse jeito. Muitas vezes a pessoa até vem, ela busca, ela escuta a palavra. Mas o que importa não é se a gente sabe qual que é o certo. Não é se a gente tem a sabedoria, a inteligência, não é inteligência, o conhecimento do que é o certo. É se a gente vai fazer o que é o certo. Que muitas vezes você até sabe fazer o certo, você sabe o que tem que fazer, mas você não vive isso na prática. Isso não adianta nada. O que é importante para nós não é nós sabemos a história, não é sabemos como que foi a trajetória dos profetas, ou sabemos o que a gente tem que fazer, mas é sabemos colocarmos isso que a gente sabe como conhecimento em prática. Que isso que vai nos trazer a vida. Gálatas capítulo 6, versículo 2 fala que Deus não deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. Somos livres para escolher, mas não somos livres para escolher as consequências. Eu gosto do provérbio que fala, né? Jovem, faz o que você quiser. Faz tudo que te der na telha. Quase para a viagem de hoje. Se você quiser, vai, sai, namora e tal, faz o que você quiser. Mas fica sabendo, de tudo que você fizer, você prestará conta no dia do juízo. Tudo que você fizer feito, vai prestar conta. Tudo que nós fizemos nesta vida, teremos então uma colheita, ou boa ou ruim. A gente fala, né, por que sofre os justos? É uma palavra que sempre fala, por que eu estou sofrendo? Por que eu estou sofrendo? E tem várias respostas para isso, mas são mais ou menos ou você está colhendo o que você plantou. Eu fumei no passado, agora estou com problema no pulmão. Ai, Deus está me maltratando. Não, a culpa foi sua que fumou no passado. Mas tem às vezes, e se não é consequência, é que Deus está tratando. Então eu vou buscar as coisas boas, vou fazer as coisas de Deus. O que eu tenho plantado? Qual é o importante agora? O que eu tenho plantado? Qual que são as minhas atitudes? Qual está sendo as minhas escolhas? Que isso que vai nos trazer as boas ou colheitas ou não. Zedequias fez constantes ameaças a Jeremias, tentou mantê-lo submisso aos seus caprichos, mas Jeremias, como homem de Deus, não deixou-se corromper. Antes proferiu toda a palavra do Senhor. Jeremias 38, 17 e 18. Ele tinha compromisso com a verdade, mesmo que
sabia que não ia ser ouvido. Mesmo que ele sabia que o rei não ia ouvir, mas ele continuava falando a verdade. E uma geração que prefere a justiça. João capítulo 7, versículo 17 fala: Pai, santifica-os na Verdade. a tua palavra é a verdade. A luta do universo não é nem contra o bem e o mal, mas é sim sobre a verdade e a mentira. A Eva não foi enganada pela serpente falando: você vai se rebelar contra Deus. Qual que foi a atitude da serpente contra Eva? Eva falou: essa fruta, Deus falou para não comer, que se a gente comer, a gente vai morrer. Porque a serpente falou: não, vai morrer não. E Deus não quis dizer isso. Deus mentiu para você. Se você comer dela, você vai ter a sabedoria do bem e do mal, a coisa do bem e do mal, e vocês vão ser como Deus. Você acha interessante que, parte não é tão mentira. Você para pensar, é o fruto do conhecimento do bem e do mal. Ela convence que ia ter a sabedoria do conhecimento do bem e do mal. E Deus sabia o bem e o mal, então parte sabia como Deus. É uma mentira meio que disfarçada, parece que possa. É o que o inimigo faz com as nossas vidas. Quando ele nos usa de artimanha, é uma conversa convincente que te chama. Você para pensar: eu acho que tem lógica. E faz você desobedecer. É uma mentira disfarçada de verdade. A luta sempre é a verdade e a mentira. E qual que nós estamos escolhendo? E por isso que ele fala: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E que Jesus foi falando, né? Pedro mesmo disse: só tu tens a palavra de vida eterna, que é a verdade que nos liberta. Ponto 2. Surdo aos ouvidos do profeta. Jeremias advertiu o rei Zedequias dizendo que, caso retirasse da Babilônia, sua integridade seria preservada. Todavia o rei não deu ouvidos ao profeta, razão de acontecer o que estava previsto. O poderoso exército babilônio invadiu e destruiu Jerusalém. Zedequias, o povo de Judá, estava tão confiante em sua religiosidade, escolha divina em relação às demais nações, e que nem pensava na hipótese de serem quase aniquilados. Tem a hora de agir e a hora de recuar. Nós somos importantes, somos o povo de Deus, eu sou escolhido, já recebi profecia que Deus vai abençoar a minha vida. Que mal vai poder acontecer com a minha vida? Mas somos importantes para Deus, sim, mas não somos insubstituíveis. Temos o privilégio de, como povo de Deus, mas também temos a responsabilidade de ser o porta-voz, temos que ser o espelho de Deus aqui na terra. Zedequias, ele foi teimoso. 1, 2, 3. 3 para a medalha. Tem arigato. Que tem martei. Arigato. Subarashi, né? Ok. Atira. Tem um alvo lá. Tem alvo lá. E ele tem outra de capa aí. Davi, não sou eu. Zedequias, ele tinha um objetivo a atingir. É. Cuidado. Ok. Daí Zedequias, né? Zedequias fala que queria atingir o alvo. Vai atingir o alvo. E não deu. E o povo falava, e Jeremias falava para ele: vocês vão falar, olha para trás. Você não pode olhar para trás. Combinei certinho, viu? Ele jogava. Vocês entenderam essa parte, né? Ele jogava, viu? E ele não olhava. Bom, olhou, mas não lembra. Às vezes, o que ele fazia? Ele tentava, olhava, mas não percebia a parte de Deus. Deus falava: recua, não é para você ir para frente agora, é para você olhar para trás. Quando você está dando as costas para o Senhor, é bem difícil você atingir o alvo que você quer chegar. Mas quando você olha para trás, você consegue atingir o alvo bem mais facilmente. Onde nós estamos olhando? Onde nós temos olhado o nosso alvo?
A gente parece estar olhando, a gente está vendo, eu vou chegar lá, o que Deus quer na minha vida é aquilo lá. Você está vendo, mas às vezes não é aquilo lá. Deus está falando para você, não é para frente agora, recua. Não é para esse lado agora, volta. Se nós ouvimos a você, é bem mais fácil nós atingirmos o alvo. O Senhor, é mais fácil o Senhor trazer as bênçãos que Ele quer para a nossa vida. A mesma coisa é o pecado. Fala que o que é o pecado? O pecado é errar o alvo. Você quer ver uma vida certa, mas você está errando. Você erra o alvo. Mas se você pensar nessa ilustração, se você está longe, é mais difícil. Mas quando você está mais perto de Deus, é bem mais fácil. A vida cristã, se você está cheio do Espírito Santo, ela é mais fácil. No mundo nós temos aflições, sim, nós vamos ter os nossos momentos, os nossos leves e momentâneas tribulações. Foi lido, né? Mas isso não são comparado com a glória que Deus pode vir. Paulo recebeu de Cristo a mensagem: a minha graça te basta. O fato de estar perto do Senhor, Ele vai nos ajudar, Ele vai estar junto conosco. Pode vir um monte de coisa, tempestade, mas nós vamos ter uma confiança. Não temos fruto do Espírito: a paz, a alegria, a longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, temperança. Então, parece que eu esqueci alguma coisa aí. Mas todas essas coisas, se você tentar com a sua força, não vou mentir mais, eu vou amar, eu vou ser alegre. Você tenta, mas com a sua própria força não dá. Mas quando você está perto do Senhor, isso surge naturalmente, é fácil. Posso falar, isso é fácil ter uma vida cristã? Tem tribulação, sim, não é um mar de rosas, mas se você está perto com o Senhor, é bem mais fácil do que você está longe. Então o nosso objetivo é sempre o mesmo: eu vou me chegar mais perto do Senhor, eu vou estar tentando andar mais perto dele. Que não tem a parte das galinhas que protege os seus pintinhos? Qual que está mais protegido? Aquele que está mais perto do corpo ou aquele que está mais longe do corpo? Aquele que está mais perto, ele está mais protegido. Aquele que está no guiri-guiri da asa, ele tem uma chance de sair para fora. Onde nós temos andado? É perto do Senhor ou estamos tentando andar na beiradinha? Eu sou quase crente. Não, eu sou quase crente. Eu estou guiri-guiri crente, sabe? Eu estou vindo na igreja no dia domingo, estou quase vindo. Então eu estou salvo. Mas se você está andando na beiradinha, é mais fácil você ser atingido, é mais fácil você pegar, é mais fácil você sair para fora. Mas quando eu estou mais perto do Senhor, eu tenho minha vida, eu quero buscar o Senhor mais perto dele a cada dia, então eu sou mais protegido, eu peco menos e eu vou estar sempre junto com ele e tenho mais chance de me afastar dele. Onde nós estamos andando. Zedequias persistiu no erro, foi falado para ele 8 vezes, mas ele errou, e o erro de Zedequias e o povo de Judá estava em fechar os ouvidos aos profetas, não buscaram arrependimento e os seus pecados diante do Senhor. Ok, e Jerusalém é cercada e levada. Vamos lá, último tópico, rasgou aqui. Após a investida dos assírios, dos egípcios e 3 ofensivas dos babilônios, a fonte impotente da cidade de Davi se encontrava completamente arrasada. Durante o cerco de Jerusalém, que durou 18 meses. 18 meses dá 1 ano e 6 meses. 1 ano e meio, Jerusalém foi cercada. O mesmo muro que protegia eles, agora barravam eles, que eles não podiam sair para fora, não podiam sair para buscar alimento. Eles ficaram cercados lá e o exército da Babilônia em volta. E ficaram lá presos. E os víveres e estocados foram sendo rapidamente consumidos, os animais eram abatidos e oferecidos como alimento, até que não restou mais nada. A cidade santa estava em extrema pobreza e miséria. Foi esse momento que o poderoso exército da Babilônia rompeu as suas brechas dos muros e invadiu a cidade. O templo sagrado, erigido há 380 anos, foi saqueado, destruído, queimado, e a glória de Israel se foi. Jerusalém, o povo de Deus, tinha tudo para dar certo. Ele era o povo de Deus, ele foi resgatado, ele tinha um Deus poderoso que salvou eles das mãos dos egípcios. Agora, por causa que não voltaram para Deus, pecaram. Às vezes a pessoa pode ter tudo para dar certo, sabe de tudo, sabe o que é o certo fazer, mas por causa de suas atitudes, por causa de suas escolhas, pode dar errado. Ou a pessoa pode ter vivido uma vida toda errada, mas no momento que ela se decide viver para Deus, escolhe fazer as coisas certas, tome as decisões corretas, ela é abençoada. Quando o povo de Israel estava perante a terra prometida, ele falou: aqui estão as duas coisas, as bênçãos e as maldições, isso que eu coloco perante você. Escolhe as bênçãos, escolhe fazer o bem, escolhe me obedecer, que essas coisas vão te acompanhar. Qual que são as escolhas que nós vamos fazer agora?
A matança, ponto 2. A matança, o cativeiro e a peste e a pobreza. O livro de Lamentações de Jeremias, o profeta descreve com riqueza de detalhes a deplorável cena que assistiu. A fome chegou a tal ponto que as mães cozinhava e serviam seus próprios filhos como comida. Até os sacerdotes perderam a esperança, as virgens ficavam assentadas sem forças à beira do caminho, as crianças morriam de sede e fome e ninguém podia saciá-las. Que Lamentações ele vai fazendo a miséria que o povo chegou, que não tinha mais nada para comer a ponto que as mães cozinhavam seus próprios filhos para comer, para matar sua fome. E Lamentações ele falava sobre isso, essa miséria, Senhor, não dá, eu não queria ver isso, mas ele fala, eu quero trazer na memória aquele que me traz esperança. Aquilo que traz esperança é o Senhor que tem para me socorrer, a esperança profetizada. A mensagem de Jeremias deixou todos desesperados. Em Lamentações, o profeta desvela toda a sua tristeza. Mesmo assim, não deixou de se lembrar e registrar o quanto Deus é misericordioso e o tamanho da sua fidelidade. Lamentação 3, 22, 23 é um versículo que muitas vezes é lido para nós. Nós lemos às vezes, eles falam, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos vivos. Estamos vivos, é porque o Senhor nos ajudou, é porque o Senhor nos redimiu. Pode vir uma volta, pode ter a tribulação caindo sobre nossas vidas, mas a misericórdia do Senhor, ela sempre nos alcança, e Ele sempre tem algo para nos dar. Portanto, assim como Jeremias mudou a sua desolação para um estado de esperança, também os cristãos devem desenvolver uma atitude de fé diante das suas dificuldades enfrentando. O maior motivo da nossa esperança é a ressurreição de Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. A experiência do reino de Judá. No cativeiro é uma triste lição para todos os crentes. Quando os falsos deuses ocupam o coração de uma pessoa, ela se torna cativa de suas escolhas erradas. A boa notícia é que, pela misericórdia de Deus, Judá retornou à sua terra prometida. Deus ainda usa suas misericórdias para o seu povo. Ele não tem fim. São novas a cada manhã. A cada manhã as misericórdias se renovam. Então, o meu Senhor, eu quero mudar, eu quero transformar a minha vida. O Senhor tem misericórdia. Você vai colher o resto. As coisas, as escolhas, nós somos escravos do que nós escolhemos. Então, nós vamos colher essas consequências. Mas quando elas acabar, o Senhor estará sempre pronto a nos abençoar. Então, passamos, Senhor, eu quero isso, eu quero chegar mais perto do Senhor. Eu quero, Senhor, colocar no Senhor a minha esperança. Quero viver a tua vida e me encher de ti a cada dia. Amém? Essa foi a lição de hoje. Vamos para as perguntas. Quais foram as calamidades que abateram sobre Judá? Foi a pobreza, miséria, fome, cativeiro e a morte. Foi 3 levados, né? Cada vez eles levavam uma pessoa. Levavam o pessoal da realeza, depois levaram os mais fortes, na terceira levaram quase tudo, só ficou os mais pobres. Vamos lá. As advertências que Jeremias deu ao rei Ezequias, que ele devia lutar contra o rei da Babilônia. Ele devia lutar contra o rei da Babilônia, certo? Muitas vezes o que a gente parece que é o certo, não é o certo. O que a gente pensa que é o que Deus quer para a nossa vida, às vezes não é. Então, se você olhar e falar, Deus vai querer que o povo de Deus seja liberto. Deus vai querer dar um jeito para que eles como fala, sobressaíssem sobre a Babilônia e vencessem. Daí, a glória de Deus vai voltar, tudo, uma história perfeita para ser contada. Mas os olhos do Senhor, a maneira que Deus trata conosco, não é como a gente pensa que é. Agora era a época de recuar, você deve entender que agora é o castigo do Senhor. E essa foi a mensagem dele. Quanto tempo durou o cerco de Jerusalém? 18 meses, 1 ano e 6 meses. Em qual livro estão registrados o lamento de Jeremias? Lamentação. Assim como Jeremias mudou sua desolação em estado de esperança, também o cristão deve desenvolver uma atitude de fé diante das suas dificuldades que enfrentando. Qual é o maior motivo da nossa esperança? Cristo em nós, a esperança da glória. Amém. Esta foi a lição de hoje. Nós temos estudado sobre as histórias dos 6, de um povo que era infiel, que ele sempre ouvia,
Mas pecado, ouvir, pecado, ouvir, pecado. Vamos ver essa verdade prática que nós temos estudado lá. Lição número 1, vamos lá. Qual que é a verdade prática da lição número 1? Nós estudamos sobre Salomão. O que aprendemos com Salomão? Ponto 1, você abre a sua revista, verdade prática número 1. 3 e... O pedido de sabedoria feito por Salomão a Deus aponta para a maturidade específica que Deus deseja para seus filhos. Ele pediu sabedoria. Nós sabemos o princípio, o que é o princípio da sabedoria? É o temor a Deus. O reino dividido, Jeroboão e Roboão. Verdade prática 3 e... Os maus conselhos levam o homem à ruína, mas o conselho amoroso tem o poder de nos livrar da morte. Amém. A quem que nós estamos buscando conselho? Aquele que está errando igual a gente ou aquela pessoa que vai aceitar mais? Acabe o profeta Elias, verdade prática 3 e... Deus é Pai de amor, bondade e misericórdia abundante. Contudo, todo pecado e desobediência ao Senhor trazem consequências inevitáveis à vida humana. Ok, Deus é amor, beleza, mas a desobediência vai trazer consequência. Elias e os profetas de Acera e Baal, verdade prática 3 e... O Senhor sustenta com sua forte mão todos os que estão dispostos a proclamar a verdade, de que Ele é o único Deus digno de adoração. Mesmo em meio a está todo mundo pecando, está todo mundo errado, mas se nós estamos buscando o Senhor, Ele vai estar lá para nos sustentar. Assim, você vai lendo as verdades práticas de todas as lições, você vai falar, o que eu aprendi, o que ficou, o que está na minha mente. O que é importante, às vezes, não é sem você saber, entender, mas o que eu consigo colocar em prática. Quanto tempo que demorou essa para a gente terminar? Quanto tempo a gente começou que eu não sei? Essa revista? 3 meses que a gente estuda, mais ou menos? 3 meses. Nossa, essa tá anotada. Ok. Começou nesse dia 11 do 9. 11 do 9? 9, mês 9. 3 meses. 3 meses nós estudamos. Agora, importante, como que nós estamos? A nossa vida, ela foi mudada, ela foi aprimorada, nós estamos mais fortificados, colocamos em prática o que nós temos aprendido, que o que vale é se a gente está aplicando. E não é somente a gente saber. Que Zedequias, ele sabia. Ele buscou a Jeremias, estudou com Jeremias e sabia que ele tinha que voltar para trás. Não era para ele ir para frente. Mas ele não obedeceu. E esse que foi o erro dele. Mesma coisa conosco. Nós sabemos agora o que é certo, o que nós devemos fazer. Agora vamos colocar isso em prática para as bênçãos do Senhor nos alcançar. Amém? Essa foi a lição de hoje. Glória a Deus. Hoje nós aprendemos na prática realmente essa lição, a busca por essa atitude do crente em Jesus. E todos vocês, na paz do Senhor, a gente cumprimenta. Amém. Uma das coisas mais interessantes mesmo foi exatamente a aplicação. Os reis de Israel pecaram tanto que não havia mais remédio para eles. Assim que atacou Israel, a Síria tentou dominar Judá. Mas vocês lembram que nós estudamos como Deus teve misericórdia de Judá e não permitiu? Deus pelejou por Judá. E passou mais de 100 anos. Mas o povo esqueceu. E o perigo nosso é exatamente esse. A gente no começo da fé, quando nós pedimos coisas a Deus, nós fazemos promessas ao Senhor. De temer a Deus, obedecer sua palavra, atender. Mas o tempo vai passando e começa a se acomodar. E como foi falado, ao deixar de estar mais perto de Deus, automaticamente estamos mais perto do outro lado. E a influência desse lado começa a nos atrair mais. E exatamente o que aconteceu.
Zedequias, ele achou que agora ele podia até se rebelar. Ele tinha sido orientado que se ele se entregasse, a vida dele seria poupada, a casa dele não seria destruída, nem o templo destruído. Mas ele achou que era muita humilhação e estava com medo do povo. Esse é o grande problema hoje da liderança no mundo, das igrejas. Tem medo de pregar a verdade para o povo. Tem medo de convocar o povo ao arrependimento. Tem medo de mostrar o mal que está acontecendo. E aí então a igreja começa a se degradar. A moda do mundo começa a entrar na igreja, a sensualidade, os costumes mundanos começam a dominar os irmãos, a igreja. E depois o pastor não consegue mais voltar. Ele fica com medo do povo. E Zedequias estava com medo do povo. E por isso que a voz do profeta foi para ele se entregar, porque Deus já tinha determinado aquele juízo, aquele castigo, aquela disciplina. Mas Deus disciplina porque ama, e ele ia fazer de uma forma que não haveria muito sofrimento, principalmente do rei. Mas, irmãos, a cena é terrível de que Zedequias, por causa dessa desobediência, ele passou. Ele fugiu, o exército foi atrás dele, prendeu-o, levaram para Nabucodonosor. Os seus filhos foram degolados na frente dele. Ele teve que assistir. E depois furaram os 2 olhos dele. E acabou aí. Destruiu toda a vida. Porque o inimigo, ele é implacável. Deus, não foi Deus que fez, foi o inimigo que fez isso. Porque ele se afastou de Deus e não obedeceu a palavra. Os irmãos se lembrem disso. Quando nós desobedecemos a palavra de Deus, não é Deus que faz. É o inimigo que tem ódio de nós. Porque nós estamos em pecado. E o inimigo não tem misericórdia. Deus é misericordioso. A Bíblia diz, as suas misericórdias não têm fim. Mas o inimigo não. Então, se nós estamos com Deus, a misericórdia do Senhor sempre nos alcança. Mas se nós estamos afastados de Deus, o inimigo tem todo o acesso a nós. Então, quando nós sofremos e coisas acontecem na nossa vida, mesmo assim, vamos dar graças a Deus, vamos glorificar o nome do Senhor. Sabe por quê? Deus está nos disciplinando, nos corrigindo, porque Ele nos ama. Ele nunca vai fazer nada para nos destruir. Mas se nós não atentarmos, não obedecermos, Deus, ele não pode obrigar você. Ele aconselha, ele avisa, ele manda. Às vezes as pessoas falam, Deus fala comigo. Aí Deus usa alguém para falar, fala assim, não, eu quero ver Deus falar comigo. Mas Deus está usando uma criança, está usando alguém lá fora, está usando alguém na fábrica, que às vezes nem é crente, nem é justo, e é das piores pessoas que você imagina, mas Deus usa essa pessoa, porque Deus usa quem Ele quer, amém? Depois que Ele usou a mula com Balaão, Ele usa qualquer coisa. Agora, a questão está, você está ouvindo? Nós estamos ouvindo o que Deus está falando? Porque as consequências são inevitáveis. Então, essa lição que fica não é mais pela história em si dos reis de Israel, mas é pelos acontecimentos que... Aqui tem um texto, inclusive eles erraram na hora da impressão, acho que foi erro de impressão, quando fala Romanos capítulo 20, não tem capítulo 20 em Romanos, aqui foi um erro na hora da impressão, mas tem duas passagens, é Romanos capítulo 10 e Romanos capítulo 11. O que se encaixa mais no lado de Judá é o capítulo 11, que é aqui em Romanos. Vamos ler Romanos, capítulo 11, versículo 21.
Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Porque no capítulo 10, 21, ele diz, mas contra Israel diz, todo dia estendia minhas mãos para um povo rebelde e contradizente. O sentido é o mesmo. Tanto Deus falou com Israel, mas ele disse que todo o dia estendia as minhas mãos para um povo rebelde e contradizente. Eu tenho, assim, um temor no coração de ver quando a pessoa é muito cheia de si e diz, comigo é assim. Eu sou desse jeito. Eu tenho muito temor. Porque isso vai trazer consequências terríveis. Se nós nos humilharmos diante da potente mão de Deus, Ele vai exaltar, mas a seu tempo. Porque Deus tem um tempo certo para todas as coisas. E quando o evangelista falava sobre a questão do que ocupa nosso pensamento, qual a motivação nossa com relação àquilo que nós estamos aceitando de Deus, Filipenses capítulo 4, versículo 8, bem conhecido dos irmãos, ele fala, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto. Nós estamos vendo o quê? Qual tipo de filme você está assistindo? Qual tipo de game você está jogando? Qual tipo de coisa que está enchendo a tua mente? O que está ocupando a sua mente? Está aí o resultado. Ele fala assim, não sei o que está acontecendo comigo. Você não está tudo certo. É isso aí, irmãos. Não tem como correr disso. Se Deus usa o pastor para falar, muitas vezes você fala assim, o pastor fala contra filme, fala contra essas coisas, mas se o pastor está falando é porque Deus está dando a você uma advertência, porque o juízo vai chegar. Não estou querendo dizer para você que não assista mais filme, não assista, não. Saiba fazer a separação. Saiba fazer a sua autocrítica. Dizer, isso não é de Deus, isso não vai me fazer bem. E ele diz, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é honesto. Você é honesto com os seus negócios? Você é honesto com as suas palavras, com as pessoas? Você é honesto nos trajes que você usa? Porque a Bíblia diz, se vista com trajes honestos. Até isso está encaixado aqui. E ele diz, e tendo tudo que é justo, tudo que é de puro, tudo que é amável. Pureza significa eliminar a malícia. Pedro, ele recomenda, lançai fora a malícia, que é aquelas coisas, tudo que você vê, e como foi falado aqui, interpreta para o lado errado, interpreta para o lado ruim ou bom, depende do que está no seu coração. E a boca realmente ela fala daquilo que o coração está cheio. Tudo que entra na nossa mente, ela trabalha e desce para o coração. Aí gera uma atitude. Tudo que é amável e tudo que é de boa fama. Sabe o que é boa fama, amados? O que nós fazemos ao ouvir os problemas das pessoas? Como nós falamos a fama dessa pessoa? Você tem a língua coçando para falar do defeito dela. Você quer falar com alguém dos problemas das pessoas. Isso não é boa fama. Isso é má fama. E difamar é falar mal. Isso traz consequências.
E depois a gente não entende por que a gente não está conseguindo ser o que a gente quer, espiritualmente falando. Porque está aí, amados. Eu tenho que pedir perdão a Deus, porque de vez em quando eu penso mal dos irmãos, de algumas pessoas. Aí eu falo, Senhor, não me deixe ser assim. Eu quero sempre pensar o bem do meu irmão. Eu quero sempre pensar coisas boas dos meus irmãos. Pode estar vivendo, ele pode estar passando por um momento difícil, mas eu quero pensar que ele vai vencer isso. E depois, terminando, se há alguma virtude, se há algum louvor, pense nisso. Deixa isso ocupar a sua mente. Mas se não tem louvor, se é coisa ruim, se não é de boa fama, se não é justo, se não é puro, se não é verdadeiro, se não é honesto, é como ele disse, põe longe de você. Se afaste disso. E aí você vai viver uma vida cristã verdadeira. A lição terminou agora. A próxima lição nós vamos iniciar o ano que vem. Será a vida do apóstolo Paulo. Vamos aprender sobre esse grande apóstolo. Tudo que ele viveu, o sofrimento que ele passou, as renúncias da vida dele. Que pode servir de exemplo para muitos de nós, as suas cartas. A forma como ele viveu. Então, que Deus abençoe a igreja. Eu creio que você, através dessa lição, pode ter a oportunidade de transformar a nossa vida cristã verdadeiramente uma vida que vale a pena. Isso não significa que não haverá mais problemas, mas que os problemas serão enfrentados na direção de Deus. Amém? Abaixe sua cabeça. Pai querido e Pai santo, obrigado por essa noite. Obrigado pela oportunidade de aprender a Tua palavra. Obrigado pela boa forma, Senhor, que o professor trouxe aqui, a aplicação desta lição. Obrigado, Senhor, porque a Tua igreja, ela está procurando seguir a Tua palavra. Ela está buscando mais conhecimento de Ti, porque nós não queremos nos afastar de Ti, Senhor. Por isso, Pai, abençoa o Teu povo, purifica o Teu povo, perdoa os nossos pecados, restaura em nós, Senhor, tudo aquilo que é de bom. Vê se há em nós algum caminho ruim, guia-nos por caminhos eternos. Purifica o nosso coração de toda maldade, de todo preconceito. Que a nossa língua e boca não se abra para difamar, para murmurar, mas se abra para glorificar e exaltar o Teu nome. Por isso, Pai, agradecemos a Ti por essa oportunidade. Conduza-nos de uma forma conveniente na Tua presença. Que Teu Espírito Santo lidere o nosso coração, aleluia. Que Ele lidere nossa casa, nossa vida, nosso comportamento lá fora, na fábrica, nosso comportamento com os amigos, com as pessoas. Que o Senhor levante um povo forte, revestido de poder, na unção do Teu Espírito Santo. E unge nossa língua com palavras boas, Pai. E toda palavra de maldição caia por terra hoje em nome de Jesus. E que haja, a partir de agora, Pai querido, um novo tipo de comportamento cristão na nossa vida. No nome de Jesus. Amém.